E aí galera, vamos que vamos para mais uma semana de aula. E essa semana a gente vai falar um pouco sobre os tigres asiáticos, né? Então vamos falar um pouco sobre esses caras aqui. Eu coloquei eles devorando, né, o dragão chinês aqui. A gente vai falar um pouco sobre esse processo importante. Você olhando essa imagem aqui, você já pensa o quê? Né? Um tigre ali, né? Uma característica meio americana, meio norte-americana, né? Um dragãozão aqui gigantesco, lembrando a China. Né, que será, né? A gente vai falar um pouco sobre essa ideia, perceber então a importância dos tigres asiáticos aí, falar um pouco também sobre os novos tigres asiáticos também surgiram depois da década de 90. Vamos falar um pouco sobre esse processo importante aí. Professor, vamos lá, o que seriam então os tigres asiáticos? É a ascensão, né, de algumas nações aí, a partir de 1970, começam a surgir algumas nações próximo da China ali, fazendo então referência a mudanças sociais, econômicas e políticas aí na região, né? Então nós vamos falar um pouco sobre Taiwan, Singapura, Hong Kong e a Coreia do Sul. Ah, vocês já lembraram do K-pop, né? Já estão aí pensando em dançar um K-pop e tal. Tem a ver também, né? Essa região fortemente aí, ela mudou a concepção econômica de tudo que a gente pensava nessa região da Ásia oriental, né? Professor, o que a gente está pensando aí sobre os tigres asiáticos? Por que leva esse nome? Isso foi um apelido dado por sociólogos e também por investidores e, claro, pelos jornalistas na época, da década de 70, porque vai ter um investimento fortíssimo norte-americano nessa região. A China totalmente comunista, né? Desesperada ali no processo do comunismo. Estados Unidos preocupado demais com essa região, já tinha perdido a China para as ideias comunistas, né? O Mao Tse Tung já tinha espalhado todas as ideias, esse comunismo confuso que a gente vê até hoje na China, né? Escraviza camponeses, trabalhadores, vende para países capitalistas e se torna a maior economia do mundo, né? Muito esquisito a China, a gente já falou um pouco sobre isso. Para compreender a economia chinesa é muito complicado, né? Muita tecnologia, mas também muita coisa sem qualidade, venda para o mundo todo, ameaçam os Estados Unidos, o poder dos Estados Unidos de compra e venda no mundo todo, né? Então a China é assustador. Então parece que os Estados Unidos já previa tudo isso que a China é hoje. Então naquele período os Estados Unidos começa a investir grana nesses países aqui, né? Mas muita grana e muita visão do capitalismo aí, né? Fortemente nessa ideia. Depois surge os novos tigres asiáticos, a gente vai falar um pouco depois sobre eles, até por mudanças que aconteceram aqui também nesses países, desses primeiros países da década de 70, né? Então vamos ver um pouco aí sobre algumas características importantes de como esses investimentos fortaleceram a economia e se espalhou aí a economia dos tigres asiáticos pelo mundo. Vamos ver então fatores responsáveis: investimento norte-americano, muito investimento alto para que eles pudessem então poder investir na indústria e começar a produzir produtos. E aí então vamos lá. O primeiro, algumas regiões deles, né? Então aqui a gente está falando dos quatro, mas alguns deles aqui implantaram o modelo industrial caracterizado como IOI, né? O que seria isso? Industrialização orientada pela exportação. Ou seja, eles só exportavam, eles estavam produzindo para exportar, não era para consumo próprio, não era para o povo, né? Tanto que muitas coisas do que era produzido lá era muito caro para o próprio povo. Então a ideia não era essa, vamos produzir para fora. Diferente da América Latina, ó, vamos comparar a América Latina, vamos comparar, a gente vive no Brasil aqui. Qual que é a ideia? As indústrias vão produzir, vão investir, mas ele vai ser produto interno também, fortalecer o produto interno. Por isso que a gente é tão confuso no nosso governo, a gente não consegue compreender direito se é um neoliberalismo, se tem socialismo no meio, nosso governo, porque ele intervém na economia ao mesmo tempo, é muito confuso. Mas por quê? Porque é um investimento mais interno, a preocupação é um investimento interno. Aqui não. Toda a caracterização da indústria vai ser para exportação. O que eles estão interessados é na mão de obra dessa galera, desses países aqui, beleza? Foram criadas também zonas de processamento de exportação, o ZPE, com doações de terreno e cessão de impostos pelo Estado. Isso também é muito comum aqui em Osasco, por exemplo, onde eu moro. Lá atrás, lá na década de 90, a prefeitura também fez isso, né? Doou o terreno ali para o Walmart, Carrefour, eles construíram, demoraram muito tempo para pagar impostos, né? Isso, claro, que vai ser descontado de alguma forma ali depois do povo, mas de qualquer forma, eles geraram muito emprego e movimentaram a economia de Osasco.
é algo parecido com esses EPE, né? Então, com essa zona de processamento de exportação, o governo, então, desses países doavam, então, as terras, dava isenção de impostos, os caras construíam e gerava muito emprego, ok? Muita mão de obra. Outras regiões aí, como por exemplo a Coreia do Sul, ela criou a instalação do chaebols. O que eram esses chaebols? Ele caracterizava-se por redes de empresas com fortes laços familiares. Então elas estavam muito ligadas, né? A Hyundai, Daewoo, Samsung, a Look Gold Star e muitas outras empresas aí que eu até coloquei algumas referências dessas famílias nessa imagem que vocês estão vendo abaixo aí, né? Muitas dessas marcas a gente conhece. Então a Coreia do Sul investiu muito desse grupo de famílias poderosas aí e claro, uma linkada à outra, produzindo muita tecnologia, produzindo brinquedos, produzindo carros, produzindo tecnologia como as TVs, etc., para poder produzir e vender para o mundo. Para o desenvolvimento econômico de Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, foi necessário um forte apoio do governo, né? Então eram governos radicais, eram governos que pegavam pesado também, né? Justamente nessa aliança com os Estados Unidos para poder criar essa infraestrutura de transporte, comunicação, energia, além do financiamento de instalação de indústria e alto investimento da educação e qualificação profissional. Olha que interessante, alto investimento na educação, claro, né? Havia uma ideia, um desejo muito grande de investir na educação. Eles queriam fazer uma boa mão de obra, uma mão de obra competente, né? Formar trabalhadores que realmente pudessem estar na linha de frente. E dentro dessa tecnologia, a ciência, o investimento vai arrebentar nesses países, claro. Uau, professor, que legal, investiram muito, os trabalhadores sabiam o que estavam fazendo, mas com a mão de obra barata. Então esse bebê boa e barata, né, vai se fortalecer, que é uma característica do capitalismo. Eu quero uma mão de obra excelente, mas eu quero que seja barata. Então esse investimento na educação técnica, na educação científica aí nesses países, né, claro que eles também vai ser uma mão de obra barata, não vai melhorar a condição. Também eles geraram uma inflação na própria moeda para que pudesse usar o dólar como base para essa economia, né? Então vai ser assustador o que esses caras vão produzir aí nesse período com os tigres asiáticos, né? Só que os tigres asiáticos com o tempo, né, se você pegar hoje, eles melhoraram muito a condição deles. Eles já valorizaram a sua própria moeda, já começaram a ter uma preocupação com o produto interno. Eles melhoraram a qualidade dos seus produtos. Então agora eles já batem de frente ali um pouco com a China. Nesse período a China vai perder feio para eles. Eles vão produzir muito. Por isso que vocês viram muito material que vocês compravam aqui no Brasil ou dos Estados Unidos. Olhava lá atrás, estava escrito Made in Taiwan, Made in Hong Kong, né, Made in Singapura, mas principalmente Taiwan, né, muita coisa. Hoje você vê mais Made in China, porque a China agora arrebentou, ultrapassou todos esses países. Mas de qualquer forma, se você pega um componente eletrônico dentro da sua TV, você ainda vai ver ainda, principalmente da Coreia, eles investiram muito em tecnologia e microtecnologia de placas de rede, né? Você pode ver que muitas empresas, grandes empresas de tecnologia mudaram para a Coreia do Sul hoje. A Coreia do Sul, os melhores smartphones do mundo, as fábricas são na Coreia do Sul, é impressionante, né? Então de qualquer forma eles melhoraram muito a qualidade. Então aqueles tigres asiáticos que tinham uma mão de obra barata, desvalorizaram a sua moeda, colocaram lá as suas terras e isenção de impostos para que os Estados Unidos fortalecessem a economia, e também o Japão, claro, o Japão também participou desse processo porque estava muito ligado aos Estados Unidos nessa concepção capitalista e também grande concorrente da China, né? Então aqui vai ter esse investimento. E esses países melhoraram, né? Singapura, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul. Então agora os Estados Unidos, o Japão também precisava investir numa mão de obra, né, num material de exportação com mais facilidade, aí, mais barato. Então surgem os novos tigres asiáticos da década de 90, de 80 para 90, vai surgir os novos tigres asiáticos e que permanecem até os dias atuais. Eu acho que você já deve ter ouvido falar que a Nike explora a mão de obra barata na Tailândia, né? Porque os caras costuram os tênis da Nike, aqueles tênis de corrida caro pra caramba. Então tá ligado a esses novos tigres asiáticos, né? Como consequência do grande desenvolvimento econômico da região de Hong Kong, Taiwan, Singapura, Coreia do Sul, vai surgir um pouco mais abaixo aqui, né? Então vai surgir um pouco mais abaixo agora esses países vizinhos, a região do Sudeste, que proporcionou um processo de industrialização. Quais foram esses países, professor? Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas. Esses países ficaram conhecidos como os novos tigres
asiáticos, né? E agora, olha que interessante, né? Com as mesmas características que esses tigres tão fortes hoje, que melhoraram sua economia, que fortaleceram o seu produto, que abaixaram sua moeda, né? Mudaram tudo, mas agora estão fortes, resistentes, estão batendo de frente ali com a China, com os Estados Unidos e com muitos outros, com produtos de qualidade. Agora vai surgir esses outros, precisava de mão de obra barata novamente, e tudo aquilo que os tigres asiáticos fizeram na década de 70, os novos tigres vão fazer da década de 90 para cá, né? Então, produtos baratos, totalmente de exportação, mão de obra boa e barata, ou seja, investimento na educação, na tecnologia, para poder fortalecer uma nova economia e esses países, esses governos ficarem com alta produção. Além do investimento dos tigres asiáticos originais, os novos tigres realizaram acordos comerciais, aí como eu tinha falado para vocês, com os Estados Unidos, Japão e alguns países europeus. Diversas pequenas indústrias surgiram, né, principalmente a indústria têxtil, né, de calçados, de brinquedos, de produtos eletrônicos, até de alimentos, pessoal, com a mão de obra menos qualificada, porém muito mais barata. Esses países entraram definitivamente no cenário econômico global, produzindo mercadorias sobre encomendas criadas e planejadas em outros países do mundo, configurado todo o processo de visão internacional, o tal do DIT. Se você já foi lá, pegou como eu faço com a minha filha, que ela ama os brinquedos lá do McDonald's, na verdade ela nem quer comer o lanche, ela só quer o brinquedo do McDonald's, você pode não ter dúvida que esse brinquedinho lá, que vem todo embaladinho, todo bonitinho, cheio de tecnologia, você olha, ele acende quando toca, ele roda, ele faz alguma coisa com uma tecnologia muito simples, ou seja, mais ou com uma aparência muito simples, mas uma alta tecnologia por trás. Pode ter certeza que está sendo produzido nesses países, né? Não é fácil ali você pegar um produto tão barato, né, a troco de um lanche, e ao mesmo tempo sair, você vê tanta tecnologia nele. Não tenha nem dúvida que está sendo nesses novos tigres asiáticos produzido aí, né? Então se fortalece mais o capitalismo cada vez mais. E aí eu coloquei algumas características desses países dos tigres asiáticos. Substituição da importação pelo investimento da indústria ligeira, ou seja, tudo um movimento muito rápido, ela se instala, produz e muitas vezes vai embora, algumas permanecem, mas acaba só a ideia de exportação. Queda na demanda doméstica de produtos importados, tá vendo? Eles evitam o máximo produtos importados. Prioridade à oferta de produtos para países desenvolvidos, ou seja, vai vender. Agora está vendo um pouco até a China, essa esperteza da China de vender para os produtos desenvolvidos. Restrição nas exportações, tá vendo? Ó, vai reduzir para o povo não ter que gastar com a importação. A ideia é produzir só para exportação. Investimento em capital humano pelo cumprimento das garantias sociais básicas, investimento na educação, na tecnologia, na saúde e etc, na moradia, mas para produzir, para que esses caras possam ter aí como produzir para esses países. Aumento dos salários, uma melhora no salário, claro, mas de qualquer forma ainda uma mão de obra boa e barata. Concorrência com outros mercados emergentes, principalmente a China, né? Intensificação da indústria de alta tecnologia, investimento em qualificação, ou seja, um trabalhador qualificado e barato, melhor ainda para esses caras. Beleza? Esses são os tigres asiáticos. É bem importante a gente saber para o vestibular sobre esses caras, principalmente essa ideia da valorização da exportação, né? Esse fortalecimento de vender para países desenvolvidos. Então, fortemente o capitalismo se fortalece aí e, infelizmente, cada vez mais se perde as ideias do comunismo e socialismo pelo mundo aí nessa guerra que teve aí até a década de 70, década de 80 da Guerra Fria. Beleza? Bom, é isso, galera. Então vamos para o trabalho, vamos começar aí já com o trabalhinho. A nossa ideia do trabalho agora é pensar nesses novos tigres asiáticos, né? Então vocês podem fazer um trabalho escrito no Word aí sobre esses novos tigres asiáticos. Você pode também fazer um mapa mental sobre os novos tigres asiáticos. Mas eu queria agora, atual, contemporâneo, como é que estão esses tigres, esses novos tigres asiáticos. E também, caso queiram, vamos fazer vamos modernizar um pouco mais o trabalho aí. Caso queiram, pode dar print em reportagens sobre os tigres asiáticos e comentar, né? Então pegar reportagens positivas e negativas sobre os novos tigres asiáticos, e aí vocês então produzir um material aí e, claro, comentar. Você põe a reportagem e comenta sobre isso. Professor, quais são os novos tigres asiáticos? Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia,
Filipinas. Como eu falei para vocês devem ter ouvido muito falar sobre a Tailândia, porque tem muitos objetos aqui, principalmente aí essa loucura com a escravização da Nike, é muito falado, é muito comentado, já foi processado e não deu em nada. Então talvez a Tailândia é o mais aqui, que está mais na memória de vocês, tá bom? Mas faça isso, e você pode escolher, ou seja, dar print em reportagem sobre isso e comentar essas reportagens, o que você acha sobre a reportagem sobre os novos tigres asiáticos, e aí coloca lá numa folha bonitinha. Você também pode fazer um mapa mental sobre a economia de exportação desses países novos tigres asiáticos, e também pode fazer um trabalho escrito, grupo, da forma que vocês quiserem, beleza? Bons ventos, fiquem com Deus, a gente vai se falando e até a próxima semana, galera. Valeu!